E agora? Agora sim. Agora sim. Beleza, deu certo. Então, gente, boa tarde todo mundo. Hoje, como eu não sei se tá todo mundo sabendo, mas o Dalton ele não vai conseguir participar, que ele está em trânsito. E a ideia era hoje a gente começar a trabalhar e a discutir as questões relativas ao planejamento de uma estratégia digital. Então, já ficaria mesmo comigo essa parte, e esse vai ser o tema para a gente conversar hoje. Então, acho que se todo mundo ficar até o final, a gente também hoje precisava discutir um pouco o encaminhamento das próximas aulas, porque a gente vai entrar em recesso e vocês também provavelmente, né, vão entrar de férias na universidade, muita gente agora no final do ano. Então a gente está com uma proposta esse ser o nosso último encontro e a gente só retomar na primeira semana de fevereiro, depois do mês de janeiro, e enfim, porque eu já tinha conversado inicialmente com a Noris numa outra reunião, outro contexto, e ela tinha comentado que em janeiro vocês vão parar, né? Então, um pouco essa é a ideia. E eu sei que tem uma expectativa, né, sobre usar o Tainacan, mas então a gente vai ter mais uma aula teórica hoje, e daí a gente vai trabalhar mais com as ferramentas no próximo ano. E, gente, o esquema aqui da aula também é muito a gente conversando, né? Então, eu vou compartilhar aqui. Peraí, o que aconteceu aqui? Que não estou conseguindo compartilhar. Aqui, tá diferente. Aqui, tô tentando, gente, que não é tão fácil. Vocês estão vendo minha guia do Chrome aqui? Estamos. Sim. E é curso de gestão de cultura digital que está aparecendo, né? Isso. Tá bom. Eu tava nessa. Sabia que muito o que estava rolando. Mas então, a ideia hoje é a gente começar essa parte do planejamento e organização de um programa de acervos digitais. Então, eu vou fazer essa apresentação aqui, e vocês, por favor, me interrompam quando quiserem falar. Eu, na verdade, não vou conseguir ver vocês, porque eu só tenho uma tela, diferente do Dalton, que é mega ultra tecnológico, né? Eu sou mais básica. Então, eu só tenho a tela do laptop e eu estou vendo só a minha apresentação. Então, por favor, quando alguém quiser falar alguma coisa, em vez de levantar a mãozinha, fala no microfone para eu poder saber que vocês estão querendo falar, tá bom? Por favor. Então, a ideia dessa discussão de hoje é um pouco a partir daquele momento que o Dalton finalizou no nosso último encontro, né, onde a gente trabalhou alguns desses conceitos básicos sobre o que é o digital, qual que é a situação contextual, né, dos museus brasileiros e mesmo internacionais em relação ao uso de ferramentas digitais e da tecnologia digital nas instituições culturais. E também a gente olhou um pouco como que essa situação da pandemia e tudo que ela acarreta reverberou, né, nessas instituições e como que ela fez com que muitas delas começassem a se mexer e a pensar nessa questão da estratégia digital como um tema, né, e a se preocupar com questões como eu tenho ou não tenho um acervo digitalizado, o que eu posso fazer para ter esse acervo digitalizado, né? E o que eu queria conversar com vocês hoje, na verdade, diz respeito justamente a esse tema da construção de uma estratégia digital, que é muito mais do que pensar somente num aspecto, né? Por exemplo, na digitalização da minha coleção e pensar a instituição como um todo, né? Então, a ideia de estratégia digital ela está relacionada com uso de recursos, né? Então, eu entender os recursos que eu tenho na minha instituição, eu entender que tipo de atividade a minha instituição faz e quais que são as ferramentas disponíveis,
né, para eu conseguir estabelecer essa estratégia digital, por um lado, e, por outro lado, eu pensar a partir do que são os meus objetivos institucionais. Então, a ideia da construção da estratégia digital, ela tem muito a ver com o que eu quero da minha instituição, né? Então, o que é a minha instituição? Qual que é? Eu usei aqui, né, até algumas palavras que vêm muito desse jargão, vamos dizer, administrativo, né, do planejamento estratégico, que são essas ideias de missão, visão, valores, objetivos, né, e que tem por trás toda essa ideia de eu fazer um planejamento da minha instituição a partir justamente desses valores. E por que eu estou enfatizando esse tema, né? Porque, na minha experiência, como eu, enfim, sou uma consultora, né, também, além de pesquisadora aqui da UNB, né, no projeto Tainacan, eu tenho uma empresa de consultoria já há mais de 10 anos, que é a Percebe, e uma das coisas que a Percebe mais faz no mercado, quer dizer, não mais, né, mas que faz no mercado, é justamente a questão do plano museológico, do desenvolvimento de plano museológico e de planejamento estratégico associado a esse plano museológico. E isso é uma questão que eu percebo da minha experiência e também da literatura da área, é uma questão muito frágil na maior parte das instituições, né? Ou seja, muitas delas não têm, de uma maneira definida, de uma maneira clara, o que são os seus objetivos institucionais, o que é a sua missão institucional. Então, qual que é o problema, né, que se deriva disso? É você simplesmente ir fazendo as coisas sem pensar muito no porquê que você está fazendo aquilo, sem ter aquilo imbuído do propósito da sua instituição. E quando eu falo em propósito, na contemporaneidade para os museus, eu estou falando de um propósito social, eu estou falando do cumprimento da missão social dessas instituições. Eu entendo que os museus são instituições que têm uma missão social a cumprir. Só que isso precisa estar claro para as pessoas que trabalham no museu. E, da minha experiência, eu entendo que não é claro para a maior parte das instituições essa possibilidade, né, de pensar o seu trabalho, a sua atuação dentro da instituição, a partir do que é essa missão, do que são esses objetivos institucionais. Eu não sei se vocês concordam comigo, o que vocês pensam desse assunto, se para vocês nas instituições, que vários de vocês atuam em instituições aqui, né, em museus, se isso é claro, não é, como é que isso funciona aí dentro das instituições que vocês atuam? Eu acho que tu está muito certa, Luciana. No meu caso, especificamente, até a gente teve um ano, assim, acho que faz uns 3 ou 4 anos atrás, que a gente definiu o nosso ano de trabalho como um ano de apagar incêndios. E um ano de apagar incêndios é um ano que você não consegue sentar para planejar porcaria nenhuma, assim. E aí, agora, nos últimos 2 anos, 3 anos, que a gente conseguiu, depois de todos os incêndios apagados, a gente começou a gente passou a lidar, porque a gente tinha um grande planejamento, e ele era muito grande mesmo, era grande no sentido de que ele direcionava as nossas ações, por assim dizer, era mais uma mentalidade, mas não era muito específico. A gente tinha missão, visão, objetivos, valores, entende? Mas a gente não conseguia tornar isso em planos executáveis. E aí, agora que nós começamos a pensar dessa forma, a gente já pensava de uma forma ou de outra, tipo, a gente tem formação, a gente está dentro de uma instituição, de certa forma, que compreende, mas essa lógica de lidar com equipe pequena, lidar com esses incêndios de novo, acaba nos consumindo e a gente acaba perdendo essa... Enfim, a gente acaba perdendo essa lógica, que é bem isso que tu está dizendo. Assim. Então, a minha experiência certamente tem muito a ver com o que tu está dizendo. Eu acho importante até o exemplo do Matheus é ótimo, porque, na verdade, o Museu do Doce, como uma instituição universitária que sai de dentro de um curso de museologia, ele passou por todos, tudo certinho, organizadinho. O problema dele é que é o Museu do Funcionário Único, né, Matheus? Então, falha na questão do planejamento, porque tu não tem equipe suficiente
para fazer isso, mas concordo contigo, Luciana, que a grande maioria dos museus, e já andei bastante por aí, não tem nem missão. Então, se tu não tem missão, tu faz o quê, né? Sim, eu acho que você não tem nem de onde partir para pensar na operacionalização dessa missão por meio dos processos, né, e das ações museológicas. Tu não sabe o que tem que fazer, porque não se define o que é a missão da instituição, então como é que tu vai planejar uma coisa que no teu início já tá falho? Acho que Sim. Essa questão que tu está colocando é primordial para qualquer outra atividade dentro do museu. Mesmo que tenha os percalços que o Matheus tenha falando, e que realmente já iniciamos os percalços juntos, né, Matheus? Depois nos afastamos um pouquinho, mas continuamos sempre nessa luta. Pelo menos tu sabe um caminho que pode trilhar. Não, é justamente isso. A gente tem essa, como eu falei, a gente tem essa grande mentalidade pairando, e aí só que às vezes a gente não consegue acessar ela porque está correndo com coisas muito pequenas. A gente, né? Eu e o diretor somos os dois funcionários do museu. E aí antes era eu e a Nores, e assim a gente vai vivendo. Quando a Nores era diretora. E é isso, assim, então... Agora, no último ano, que era um ano que a gente estava prevendo que seria um ano ótimo, acho que todo mundo estava prevendo isso, 2020 seria um ano de várias atividades, que nós seríamos mega eficientes. A gente tinha até um funcionário extra para ser secretário, e aí a pandemia acabou com tudo. E aí cá estamos. Sim, acho que você fala aí, vocês, né, falam de duas situações bem peculiares dos museus, né? Primeiro, essa situação da equipe, que eu brinco, né? Que é tipo, a equipe sou eu, né? Ou eu e mais um. E que é um problema para a maior parte dos museus, né? Quando a gente olha estatisticamente, a gente tem em torno de umas 60% das instituições são de pequeno porte no Brasil, né, dos museus brasileiros, tem 3 ou menos funcionários, alguns museus, inclusive, têm 0 funcionários, o que é uma coisa absolutamente esdrúxula, mas isso existe no Brasil, né, museu que existe, mas não tem funcionário no museu, designado para ele. E a outra situação é como que eu, com esse contexto, consigo dar conta de fazer um planejamento, né? Porque não é uma coisa simples quando você tem que ficar responsável por dar conta do básico, das ações básicas do museu. E acho que um outro aspecto que eu queria ressaltar é que muitas vezes a missão, e eu pego a missão porque, para mim, quando a gente está falando de objetivos institucionais, para mim a missão é o maior definidor do que é a atuação social da instituição. Eu vejo também da minha experiência que os museus que têm missão, muitas vezes, têm missões mal redigidas, missões que não são claras, missões que têm dentro dela objetivos extremamente inalcançáveis, né? E que não são missões, porque a missão tem que ser uma coisa prática, ela tem que ser uma coisa muito cotidiana, que seja passível de ser incorporada no cotidiano, né, das ações. E acho que isso nem é o nosso tema aqui, mas é um tema que me mobiliza muito, porque eu acho que a definição de uma boa missão é o primeiro passo para você conseguir planejar as ações da sua instituição de uma maneira coerente, porque a partir dela, a partir do que essa missão propõe, é que você vai estabelecer, por exemplo, se eu vou dar mais atenção para fazer pesquisa sobre o meu acervo, ou se eu vou dar mais atenção em fazer exposição para o público. Entendeu? É isso que a missão define, né? Onde que eu vou depositar as minhas forças. E quando eu estou falando de estratégia digital, isso não pode ficar de lado. É a missão que vai definir o foco da estratégia digital. E daí eu coloquei aqui uma frase que eu achei muito boa, que tudo bem que é de uma instituição mega ultra plus, que é o Smithsonian, né, que é esse grande considerado, né, e se auto-intitula o maior complexo de museus do mundo, eu não duvido que seja mesmo, né, que fica em Washington, lá nos Estados Unidos. E em 2009, o secretário Wayne, né, do Smithsonian, falava que para que o Smithsonian permaneça uma instituição vital nesse momento importante da nossa história, isso quer dizer 10 anos atrás, né,
precisamos envolver totalmente as gerações mais jovens com nossas coleções e nosso conhecimento. Precisamos usar as novas tecnologias digitais em todo o seu potencial para que possamos cumprir a missão do século XIX do Smithsonian, que é o aumento e difusão do conhecimento de uma forma totalmente do século XXI, para o benefício de todos os americanos e pessoas ao redor do globo. Então, ele está falando aqui justamente da questão da estratégia digital. Né? Eu retirei essa frase de um contexto, né, que estava em discussão de estratégia digital, e tinham várias frases de vários diretores de museus, mas eu achei essa especialmente interessante, porque o cara vai lá no século XIX resgatar a missão do Smithsonian, que é o aumento e a difusão do conhecimento, mas reverberá-la para o século XXI. Né? Ou seja, como é que eu vou fazer esse aumento e difusão do conhecimento agora, pensando nas novas gerações e no uso das tecnologias digitais? Eu achei isso muito, muito bom, assim, muito interessante. E daí aqui algumas questões para a gente começar, então, a pensar, afinal, né, como é que a gente faz essa tal estratégia digital. E retomando muito do que o Dalton falou nos nossos 2 primeiros encontros, é justamente a gente conseguir pensar essa estratégia digital a partir de um olhar holístico para a instituição. Né? Isso quer dizer que essa estratégia digital, ela deve responder ao que é esse contexto institucional. Então, o que é essa instituição, o que é a capacidade que ela tem ou não, né, de desenvolver estratégia digital. Então, sua equipe, sua infraestrutura tecnológica, enfim, seu modelo de gestão, as características do seu acervo, tudo isso faz parte desse contexto institucional. Né, o financeiro também, né, e todo o mais. Mas ela também deve responder às mudanças na tecnologia digital, ou seja, a estratégia ela deve dar conta de absorver o que são as mudanças e o que as estratégias digitais têm a oferecer, ou seja, eu tenho que ter um conhecimento técnico também sobre esse aspecto do digital. Né? E a gente já viu com o Dalton nas 2 primeiras aulas que você não precisa exatamente ter alguém de TI do seu lado para isso. Né? A ideia é que nós, pessoas, né, com formação em ciências humanas, em museologia, né, história e por aí afora, a gente consiga se apropriar desse conhecimento. Né? E também a estratégia digital ela deve responder às necessidades e expectativas do público. Eu nunca deixo, né, de lado a minha formação na área de educação museal, que pensa o público como uma prioridade da ação museológica, né? Esse contato com o público, esse serviço ao público. Né? Então, eu entendo os museus como instituições que devem servir ao público, e nesse sentido, a estratégia digital, ela também deve servir ao público. E aí a gente tem uma série de desafios para pensar na estruturação dessa estratégia digital. Eu diria que o desafio número 1 é eu compreender as especificidades do meu contexto, ou seja, eu entender a minha própria instituição. Mas, além disso, é importante que a gente entenda o que são os museus como um todo e como que os museus eles se relacionam com as tecnologias digitais. Que eu acho que foi um pouco das pesquisas que o Dalton trouxe nas primeiras aulas, mas aqui também eu queria mostrar para vocês alguns desafios levantados por meio de um relatório, eu até coloquei o link aqui, depois eu vou deixar eu vou colocar o link dessa apresentação aqui para vocês no chat, mas a ideia desse relatório, que é um relatório sobre como estruturar uma estratégia digital para o museu, eles vão apontar alguns desafios, eu selecionei alguns que eu acho que são bem importantes e que ressoam aqui no nosso contexto nacional. Né? Então, eles vão falar que museus são muito bons em dar conta dos processos, né, das ações museais, mas não são tão bons em inovação. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com a história dos museus, essa frase, né? Essa constatação, porque os museus, eles historicamente são instituições que mudam muito lentamente. Né? A própria ideia de uma nova museologia como uma coisa disruptiva, né, ela tem muito a ver com isso, com instituições que têm historicamente, né, uma ligação muito grande com tradições,
né, com determinados grupos de poder, né, com determinadas lógicas de conhecimento acadêmicas e elitistas, né, e isso, de certa maneira, vamos dizer, né, esse arcabouço mental, né, institucional, ele contamina muito das equipes dos museus. Então, é muito comum a gente ouvir de pessoas que trabalham nos museus uma fala, né, de ojeriza as questões tecnológicas, né, de que isso não é para mim, de que o importante no museu é o contato presencial e que isso vai acabar com o museu. E eu sempre faço um paralelo com as questões da nova museologia, né, e da museologia mais disruptiva dos anos, que vem desde os anos 70, né, que é como pensar, né, novas lógicas de formação do acervo, com participação comunitária, né, e estruturação de discursos menos coloniais, né, como que isso até hoje causa estranhamento em muitas instituições e em muitos profissionais da área, né? Então, acho que a questão do digital, ela também sofre do mesmo tipo de, vamos dizer, preconceito, não sei se chega a ser um preconceito, mas, né, das pessoas realmente, muitas vezes, eu não conheço e não quero conhecer, sabe? Terem uma fala muito reativa a essas transformações. Não sei se vocês concordam, se vocês acham que faz sentido isso que eu estou falando, mas foi até interessante ver nesse relatório essa frase aqui. Eu acho que é um pouco do medo do novo e a dificuldade de sair do seu lugar de conforto. Então, isso a gente vê muito, como tu colocou, em várias questões, principalmente quem vê o museu só a partir de um acervo, que se agarra só na questão da preservação do material. Então, eu acho que isso é uma coisa bem que acontece muito nas instituições, e o novo é um aprendizado que muitas vezes tu não está aberto a fazer, né? E isso passa pelo digital. Sim. Me abrir a outras frentes e liberar o meu conhecimento que eu tenho preso é bastante complicado. E isso na área de documentação é muito claro, porque muitas vezes quando a gente pega nos museus, a maior dificuldade que eu vejo hoje assim, é aqueles funcionários que conhecem o acervo, que não precisa deixar tudo muito claro para todos, porque é uma questão de poder. Então, isso é uma coisa muito clara nas instituições ainda, infelizmente. Essa questão do poder, de ter o domínio da informação e não abrir, acho que a questão do digital tu abre todo esse conhecimento para todos, né? Tu democratiza uma questão de acesso. E isso talvez, como tu colocou, principalmente no Brasil, está ligado a uma origem dessas instituições no país, né? De onde que elas surgem. E sim, quem trabalha nelas, né? Sim, sim. Eu acho que isso, eu não sei, é um estudo que eu nunca vi ser feito, mas eu tenho minhas hipóteses, né, de pensar o quanto que os funcionários históricos dos museus são pessoas de classes sociais mais abastadas, ou que têm formação, né, mais elaborada, o que no Brasil sempre foi muito associado, né, a boa formação com uma alta renda, né, então eu acho que isso faz parte também, Norris, concordo com você. E acho que tem uma questão. Ontem mesmo eu estava fazendo uma entrevista com um funcionário do arquivo do Museu Nacional da UFRJ, e perguntei para ele: vocês têm manuais de catalogação? E daí ele falou: não, a gente sabe como é que cataloga. É exatamente isso que eu estou te dizendo. Em todas as minhas experiências, quase todas as minhas experiências em museus que já têm acervo há muito tempo, essa é a resposta. Tem um funcionário que sabe muito. A Annelise está aqui, sabe que eu, inclusive,
Eu sou responsável por ela ter perdido um funcionário desses. Porque a gente criou, eu e ela junto, porque a gente criou um projeto de documentação para a instituição. E foi isso, e o projeto pressupunha você criar padrões de funcionamento, de catalogação, né, e que todos teriam acesso às informações que só ele continha, só ele sabia. Claro. Não, eu acho que tem muito a ver com isso, e eu acho que o digital, ele pega nessa questão de uma maneira muito frontal, né? Ele pega muito de frente essa questão dos tanto dos padrões, né, da necessidade da gente usar padrões, ou seja, esses processos que já existem na instituição dialogarem com o que são os padrões da área, os padrões internacionais, quanto a criação de sistemas sistemas estruturados de informação, né? Sistemas que eu consiga ter o passo a passo de como fazer essa gestão da informação dentro da instituição. Né? Acho que é muito por aí. E eu acho que, além, então, né, voltando aqui para esses desafios, né, outro desafio importante que eles colocam, que eu acho que é um desafio que faz muito sentido, né, nesse contexto internacional, mas que aqui no Brasil, apesar da gente não pensar nisso, né, porque muitos dos nossos museus são públicos, eu acho que a ideia de ter um modelo de negócio, né, que é um pouco esse segundo quadradinho aqui, museus operam com modelos de negócios não padronizados, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando que existem modelos de negócio, né, no mundo empresarial, de como você... E modelo de negócio não quer dizer necessariamente eu ter lucro, mas eu ter um orçamento que faça sentido, que feche. Ou seja, eu tenho ações e eu tenho um orçamento adequado para executar essas ações. E para eu ter esse orçamento adequado, eu tenho captação de recurso, né? Seja via governo, que me mantém, seja via captação por parceria, por projetos, por editais, ou o que quer que seja. Né? No caso de instituições internacionais, a gente tem muito essa figura do doador. Mas, enfim, a ideia de um modelo de negócio é justamente você conseguir ter pressuposto, você conseguir ter orçamento para fazer o que você quer fazer. Porque estratégias digitais custam dinheiro. Né? Então, se você está pensando em desenvolver uma estratégia digital para a sua instituição, e aqui a gente está partindo da premissa que isso é uma necessidade contemporânea, você precisa ter dinheiro para fazer isso. Né? Então, como é que eu vou fazer isso acontecer do ponto de vista orçamentário? Outra questão que eles levantam como um desafio, né, que grande parte dos museus tem muito conteúdo que só pode ser disponibilizado para o público digitalmente, né, que é desde aqueles acervos que estão na reserva técnica e que nunca, por um motivo ou outro, vão sair de lá, né, seja porque eles são frágeis, ou seja porque eles não são interessantes para a maior parte do público, só para especialistas, muito especialistas, né, ou a gente tem também a situação de que alguns museus conseguem produzir uma quantidade de conteúdo e de conhecimento que não necessariamente consegue estar presente numa exposição tradicional. Então, você precisa ter outras formas de divulgar esses conteúdos e esses acervos, né? E o digital é uma solução para isso, porque você consegue compactar e consegue expor uma quantidade de informação muito maior do que numa sala de exposição. Outra questão que eles levantam é que é um desafio enorme, que é a questão da remuneração das equipes. Né? Acho que isso faz muito sentido aqui para o nosso contexto, né? Que as equipes não são bem remuneradas nos museus, e isso é no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, e os museus trabalham com recursos financeiros limitados. Né? Então, a maior parte das instituições museológicas não tem o dinheiro suficiente para fazer o que quer fazer. Né? E dizer que você tem que fazer escolhas com a equipe que você tem e com o orçamento que você tem. Outra questão que eles apontam é que os museus esperam manter altos padrões em todas as áreas. E eu lembrei muito de uma fala da Amanda, que é museóloga do IBRAM, que trabalha com a gente no projeto Tainacan, que ela sempre fala que quando ela começou no projeto, ela falava, mas não vai dar para disponibilizar a documentação dos museus no Tainacan, porque a documentação não está boa.
sabe? Então, que a documentação não está perfeita, ela não está dentro daqueles padrões que a gente aprendeu na faculdade de museologia. E isso, para ela, era uma questão, né? E ela foi vendo, ao longo do projeto, né, e percebendo as vantagens que tinha, né, na própria disponibilização da documentação que existia, como que ela conseguia ser melhorada nesse próprio processo de disponibilização digital. Né? Você consegue fazer tratamentos da informação de uma maneira muito mais simples quando ela está digital do que quando ela está numa ficha de papel dentro de um arquivo. Né? E ela foi percebendo isso e ela sempre comenta nas falas e nas apresentações que ela faz como que ela mudou de ideia ao longo do projeto por conta dessa questão do Tainacan. Mas que no fundo é isso, né? Eu acho que a gente, às vezes, nos museus, é muito apegado com determinados padrões e formas de proceder, seja porque a gente aprendeu a fazer daquele jeito, seja porque a gente acha que aquilo é o padrão da área, né? E eu acho que com o digital veio para chacoalhar um pouco essas concepções do que é certo e errado nos museus, né? E é um pouco isso, eu acho que eles estão falando aqui. E, por fim, é uma questão que eu acho que muitos museus também vivem aqui no Brasil, que é o fato de que as pessoas que produzem os conteúdos das exposições, elas muitas vezes têm um olhar acadêmico sobre as coleções. E isso, eu acho que em museus menores, museus comunitários, processos mais próximos, né, da população, isso acaba se diluindo, mas tradicionalmente nos museus a gente tem a documentação feita a partir de um olhar acadêmico, a partir de um olhar da área de especialidade daquela coleção. Né? Então, no caso, né, eu vou citar... Gente, eu sempre vou citar um pouco os projetos que eu estou trabalhando no momento. Né? Então, eu estou lá fazendo justamente o diagnóstico de maturidade digital do Museu Nacional. No Museu Nacional, quem define o que é o conteúdo, tanto da documentação quanto o conteúdo das exposições, são os curadores científicos. Eu estou falando com o pessoal da área de biologia, herpetologia, malacologia, enfim, todos ali os campos, né, os filos e famílias da biologia. E, gente, é um olhar extremamente específico, né, interessantíssimo, mas extremamente específico e que dialoga muito pouco com o público em comum. Então, eu acho que a ideia de trazer esse panorama aqui, e se vocês quiserem depois dar uma olhada nesse relatório, acho que vale muito a pena, tem bastante coisa interessante nele, e é um pouco esse levantamento também do que internacionalmente se olha, né, se percebe como desafios para a constituição de uma estratégia digital dentro de museus. Posso fazer um comentário, Luciana? Por favor, adoro comentários. Tem tudo a ver com o que tu disse agora. Ontem a gente estava remodelando o site do museu que eu trabalho, e modéstia à parte, o trabalho ficou super bom. E eu tenho vários debates com o meu diretor, que não é da museologia, ele é das artes e tudo mais, que ele quer, tipo assim, ele quer escrever textos e colocar referências bibliográficas embaixo, sabe? Ah, no site. Isso. Sim. E aí esses a gente conseguiu... Depois de eu consegui convencer ele a não colocar. Mas ele tem isso em mente, assim, tipo assim, ele quer... Só que eu tive que ceder no sentido de que a gente abriu um espaço no site para mostrar referências. Então, tipo assim, a referência do estudo, e aí eu tive que redigir um texto explicando o porquê que a gente tem aquela parte, falando de referência e tudo mais, justamente por conta disso, desse viés acadêmico, que é dele, assim, e tal, mas ele tem uma espécie de programação que diz para ele que se ele não colocar referências, ele tá tirando informações, sabe Deus de onde. Eu disse, cara, mas olha só, quem vem aqui não é, a maioria do público não é da nossa área, e o cara tá interessado na informação, e a gente ainda tem esse princípio básico da museologia, dos museus, que é gerar inquietação. É fazer um cara que se interessa de verdade, aí sim ele procurar. Ele está bom, mas eu abro mão disso, mas a gente tem que ter uma página com referências. E aí temos uma página inteira de referências. Tipo, a gente explica por que tem referência, a gente explica o NRC, que é tipo, aquele metodologia do IFAM, que foi utilizado para o registro dos doces de Pelotas, e dão uma lista gigante de referências bibliográficas sobre tombamento e afins, porque ele não pode abrir mão disso.
Está bem, então, mas é bem essa lógica que tu está dizendo, assim, e eu verifiquei isso no meu dia a dia, assim, ontem. Então, é bem tenso. Mas o resultado ficou razoável, assim, eu gostei do... Mas, enfim, é bem isso que tu está falando, eu acho que cabe muito, assim, o que tu está dizendo. Sim, Matheus, eu vejo isso nos projetos que eu trabalho, isso acontecer. Eu trabalho muito em projeto de concepção de exposição. E isso é uma questão sempre, uma negociação sempre muito complexa com o especialista. Eu lembro de uma exposição sobre a física das cores que eu fiz com o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, e a curadora era uma professora da física, do departamento de física lá da Unicamp. E era um embate assim, com ela, claro, tudo muito respeitoso, tudo muito civilizado, mas no fundo era eu, né, e a minha equipe pensando no público leigo, que não tem conhecimento de física e que é a maior parte das pessoas que frequentam essas exposições, ainda mais que era uma exposição interativa, meio voltada para público jovem, e a física que queria colocar fórmula nas etiquetas, sabe? A fórmula que explicava o que ela estava, né, falando ali naquele aparato. Então, eu acho que essa discussão ela continua no digital, né? Porque não é simples, né? A questão que eu acho que é a vantagem do digital é que a gente consegue ter camadas no digital. Você pode ter uma primeira camada mais palatável e, como você bem fez aí no site da sua instituição, uma segunda camada mais aprofundada, né, para o especialista, para aquela pessoa que está interessada. Né? Então, você pode ter níveis de uma maneira muito mais fácil, porque, né, você não precisa criar um outro... É diferente de você estar montando uma exposição que a cada texto, a cada elemento que você acrescenta é uma estrutura física que você tem que montar. Né, que tem um custo, que tem, né, um trabalho envolvido. No digital, é você clicar e criar mais uma página com mais um texto, digamos assim. Né? E isso, de certa maneira, se bem planejado, se bem feito, tem uma certa facilidade em relação ao físico. Né? Então, acho que é uma questão interessante para a gente pensar. Eu coloquei no chat agora aí a página essa que ele fez a gente colocar. Eu quero muito ver. Aí ficou estudos e publicações sobre as tradições doceiras. Que eu coloquei no link depois. Bonito o título da página, gostei. Ainda mais se tiver os links para as referências, eu acho super útil isso. Tem os Mateus, links mas eu acho que não tá ruim, você contra ti. Não tá ruim, mas eu te falei, isso foi a negociação que a gente fez. Tipo assim, eu esperei que não dava para ficar colocando ao final de cada texto referência bibliográfica. E aí a negociação que a gente fez foi abrir uma outra página com as referências para ter estudos. Eu usei o exemplo para mostrar que a gente tem que lidar com isso. Assim. Agora, há umas 2 semanas atrás também, a gente fez uns painéis, e os painéis tinham já limitação de tamanho e tudo mais, e o texto que saiu ficou gigante, e ele ainda quis colocar referência embaixo. Eu disse, cara, a gente tem que parar com isso de referência. A gente não está escrevendo artigo para revista, entendeu? Ele, mas aí fica com cara de amador. Eu disse, não é amador. É o contrário. Amador é ótimo. É o contrário. A gente pode disponibilizar as nossas referências, mas isso não tem a ver com discurso expositivo agora, entendeu? Mas aí dessa vez eu não consegui a negociação. Tá um texto gigante lá com referências bibliográficas embaixo. Mas tudo bem. Fazer o quê? Não se ganha todas, né, Deus? Bem, gente, continuando aqui, então a ideia é, depois de pensar nesses desafios, na necessidade de desenvolver uma estratégia digital, como é que a gente vai fazer isso? E daí eu queria trazer alguns elementos que ontem, né, como eu falei, estava aqui no começo para quem chegou antes, né, conversando com o pessoal, que essa semana a gente está tendo o CIDOC, que é o encontro, né, anual do Comitê de Documentação do Conselho Internacional de Museus, e está sendo online. E já aviso que todas as palestras vão ficar gravadas, todas as coisas vão ficar gravadas e podem depois ser acessadas. E uma das
dos temas, né, que eu consegui assistir, não consegui, infelizmente, assistir muita coisa, foi justamente um workshop sobre desenvolvimento de estratégia digital. Eu achei muito interessante, e daí eu trouxe aqui algumas das questões que eles discutiram, que eu acho que faz muito sentido em pensar em como estruturar essa estratégia digital, né? Então, pensando nessa ideia, né, de que a estratégia digital ela é um instrumento de gestão holístico, né, e que tem que estar não só incorporado na missão institucional, mas que tem que estar planejada de uma forma a pensar em todas as ações que são desenvolvidas pela instituição. E daí eles colocaram aqui esse quadro, né, está em inglês, que eu não tive tempo de traduzir, mas que o que vocês podem perceber aqui é que a gente tem esses elementos do que são as funções museológicas, né, conservação, coleções, exibições, né, que são as exposições e educação, e relações públicas, né, e todo esse desenvolvimento externo, né, da imagem externa da instituição, elas são pautadas, né, dentro de uma lógica de desenvolvimento de uma estratégia digital, tendo no seu centro a questão da documentação. E por que está no centro a questão da documentação? É isso que a gente vem falando desde o nosso primeiro encontro. O centro, para nós, de pensar uma estratégia digital, é justamente eu conseguir mobilizar digitalmente as informações sobre os acervos. Eu fazer as informações sobre os acervos circularem, né? E para isso, eu penso todas as ações museológicas, não diria em torno, mas de certa maneira tributárias das informações que são desenvolvidas a partir da documentação museológica. Então, a documentação museológica é quem vai prover a informação, né? Então, a data, que eles chamam, né? Que é o dado, ela vai prover o dado de uma maneira estruturada digitalmente, que foi tudo aquilo que o Dalton falou, né? Lá das camadas, né, do objeto digital, o que é o objeto digital, né? Tudo isso vai ser estruturado a partir da documentação museológica. E para isso a gente tem não só a documentação básica, né, museológica das coleções, mas a gente tem os processos de digitalização, a gente tem os processos de acessibilidade à informação, e daí entram todas as questões, por exemplo, para pessoas cegas, para pessoas surdas, né? Isso também tem que ser pensado nesse momento da documentação. A gente pensa, né, no que eles chamam desse public feedback e folksonomies, né, que eu consegui estruturar a informação a partir desses tesauros, né, desses padrões internacionais, né, e eu consegui ter uma devolutiva do meu público também em relação a isso, ou seja, eu poder estruturar a minha informação de uma forma que ela possa circular e ser interoperável por máquina, né, seja lida por máquina, a partir de diferentes, dessa circulação de diferentes formas de estruturar a informação em cada instituição, né? Então, eu sigo esses padrões, que são os tesauros, que são aqueles, obviamente, né, colocam o SIDOX-RM, né, como um padrão ontológico da área, né? Então, essas ontologias e toda essa estrutura de interoperabilidade, tudo isso é o que vai prover uma informação acessível e interoperável, que vai poder circular internamente dentro da instituição. Ou seja, para eu conseguir pensar em processos de exibição digital, né, de exposição digital, de visitas digitais, que é uma das coisas que mais está rolando agora nos educativos dos museus, eu preciso ter a minha informação estruturada digitalmente. E quem faz isso é a documentação, né? Um departamento, uma área, enfim, né? Um grupo de pessoas. A mesma coisa, né? Aqui eles falam, né, das questões relativas às coleções, né? Da estruturação de uma coleção digital, de eu pensar a questão da autenticidade, a questão da preservação digital, que também são coisas, né, importantes quando eu estou falando, né, de objetos digitais. Tem toda uma série de processos relativos à preservação digital que são extremamente técnicos, né, mas que também têm que ser levados em consideração.
né? Eu pensar toda a questão das mídias sociais, da visibilidade, dos anúncios, né? Então eu vou anunciar uma nova ação do meu museu, como que eu vou fazer isso, né? A partir de que elementos? Então todas essas questões, elas vão estar estruturadas e elas vão poder acontecer a partir de uma concepção digital, né? Então, a estruturação dessa estratégia digital passa por todas essas áreas, mas elas só vão ser possíveis se eu tiver essa informação digitalmente estruturada, né? E eu achei muito legal esse quadrinho aqui mostrando isso. Outra coisa que eles também, né, apontaram e que, enfim, faz eco àquilo que a gente estava falando logo no começo, é que a ideia de uma estratégia digital ela é desenvolvida como parte da estratégia do próprio museu. Ou seja, o museu tem uma estratégia, né, ele tem uma clareza da sua missão social, a partir dessa missão social ele desenvolve um planejamento, esse planejamento é estruturado em ações, e essa estratégia digital, então, é parte dessas ações, ela não é uma coisa separada, né? Ela é uma coisa que faz sentido dentro dessa estratégia do museu. Eles colocaram aqui essa imagem, né, do museus e sustentabilidade, né, que é um tema para várias instituições. Então, se eu estou querendo trabalhar a questão da sustentabilidade, a minha estratégia digital tem que estar relacionada com isso. E aqui, eu adorei essa tabela, gente, eu amo tabelas, né, apesar de ser da história, eu gosto muito de uma tabela. E aqui eles mostraram, né, nesse workshop, um exemplo de estruturação de uma estratégia digital. É bem simplificada, aqui, obviamente, isso é um resumo da estratégia, né? Mas como vocês podem ver, ela é a estratégia da Tate, a Tate Modern de Londres, né? Que é um grande museu de arte contemporânea em Londres. E eles vão falar, né, que o foco da estratégia digital é uma ênfase no end user, né? Ou seja, no público do museu, na pessoa que está lá na ponta. Né? O foco da estratégia digital da Tate, então, é atender a pessoa que está na ponta, é atender o público. Isso é interessante da gente pensar, porque o foco da estratégia digital é o que vai definir as suas ações. Então, eu posso ter como foco da minha estratégia digital melhorar a qualidade da documentação. Entendeu? Isso vai fazer com que eu desenvolva um tipo de ação. Se o meu foco é atender o público, isso vai fazer com que eu desenvolva outro tipo de ação. Né? E a ideia do foco é justamente essa. E daí outra coisa que eles falam, né? Que o museu digital existe de forma paralela, mas distinta do museu físico. Né? Então, ele está do lado do museu físico, mas ele é uma outra coisa. Né? Ele se remete, ele dialoga com o museu físico, mas ele é uma estrutura em si, ele é um museu digital, e o museu digital ele tem uma estratégia que é única para ele. Né? Isso é como eles estão estruturando. A estratégia digital deve envolver o treinamento da equipe do museu como um todo, né? Involving and training the entire museum staff. Isso eu acho fenomenal, porque eu acho que é uma das questões mais sérias que a gente tem, é justamente a gente parar de pensar nos caras da TI, entendeu? Tipo, a equipe de TI que vai resolver. Não, somos nós que temos que resolver. Né? A gente que tem que se capacitar para conseguir lidar com esse mundo digital. Isso pelo menos fala. Queria só... Pode terminar seu raciocínio, te cortei, desculpa. Não, imagina, pode cortar sempre quiser. É Dani, né? Sou eu. É só um comentário sobre esses dois pontos que você estava dizendo, né? Tem uma forma como eu costumo enxergar o digital, que eu acho que é interessante ver por esse lado. Entender o digital como o surgimento de novos espaços, né? São espaços que estão atuando, que estão numa dimensão diferente dos espaços que a gente costuma... Do que aquilo que a gente costuma chamar de espaço, né? Porque geralmente a gente chama espaço um lugar localizado geograficamente, mas são espaços onde a gente tem formas de relacionamento diferentes, a gente se relaciona de uma forma diferente, a gente tem objetos diferentes, e a gente tem esses espaços que cada um tem objetivos diferentes, né? Se você for ver o objetivo do Facebook, o objetivo do Instagram... tem tanto objetivos e intenções nesses espaços, né? Porque eles são produtos de uma empresa privada, eles têm objetivos específicos.
A gente também tem espaços mais públicos também, né? Como a Wikipedia, o Wikidata, os projetos da Wikimedia Foundation, que são ambientes que têm como objetivo a criação de infraestruturas informacionais e a missão dessas instituições declaram como espaços que vão ser públicos, como os dados não serão públicos, né? Então, tanto quanto você vai pensar uma estratégia para a instituição, quanto a formação dos profissionais, é importante conhecer o que são esses espaços. É interessante a minha instituição nesse espaço? E por que é interessante? E qual forma eu vou atuar nesses espaços? Porque é legal a gente pensar os serviços como espaços diferentes, porque isso ajuda, na hora da nossa estratégia, entender qual é o melhor espaço, qual é a melhor forma de ocupar determinado espaço para atingir o meu objetivo e o meu público. Eu não sei se faz um pouco sentido, mas eu sempre penso como espaços sociais mesmo. Eu acho que faz bastante sentido, Dani. E acho que da mesma forma que a gente aprendeu a fazer exposição, né, num espaço físico, né, ou seja, né, a estruturar uma forma de comunicação específica dos museus, que são as exposições, a gente tem que aprender a lidar com os museus nesses novos espaços de sociabilidade que a internet provê, né, que tem as suas especificidades, sejam aquilo que a gente estava falando, né, mercadológicas, né, Facebook, Twitter, redes sociais, sejam especificidades ligadas à estruturação de uma ecologia da informação, como as wikis, como os projetos wiki, né? Então, como é que o meu museu se capacita para andar nesses espaços, né, para circular nesses espaços? E acho que isso tem muito a ver com, mais uma vez, a gente ter clareza do que a gente quer, né? Porque é isso, o que eu estou mostrando aqui não funciona para Tate Modern, que é esse big museu na Inglaterra, né? Mas não necessariamente isso vai funcionar para nós. Eu só trouxe aqui como uma referência de como é que você faz uma coisa dessas, entendeu? Como é que você começa a estruturar uma estratégia digital. E, na verdade, dessa tabela aqui, o que eu mais gostei de tudo, além desses, vamos dizer, essas statements, né, essas constatações aqui no começo, é esse must have, nice to have, né? Ou seja, eles criaram duas categorias, né, de ações. São as ações que eu tenho que ter, eu tenho que fazer isso, né, para conseguir atingir os objetivos, e as ações nice to have, que é as ações que, legal, se tiver, entendeu? Não é, tipo, tenho, mas se tiver vai ser bom, né? Então, são dois níveis de ações, e eles estão separados por cada área, digamos assim, né, da instituição. Então, eu tenho aqui acesso, blogging, digitalização, na verdade não são áreas, né, são ações, eu acho. As galerias, né, da instituição, licença e copyright, né, mas enfim, acho que o interessante é isso, é um modelo para eu organizar, para eu pensar como que eu olho rapidamente para a minha estratégia digital e entendo o que é prioridade e o que não é. Porque a partir de uma coisa como essa, que é uma lista de ações, eu consigo pensar em equipes, eu consigo pensar em prazos, eu consigo pensar em orçamento, porque eu tenho clareza do que deve ser feito dentro da instituição para cumprir essa estratégia digital, né? E eu gostei muito também do digital como uma dimensão do tudo, né? Digital as a dimension of everything, tipo, do tudo. Muito interessante. Mas, enfim, e vocês vejam que isso daqui é a estratégia digital da Tate de 2013 a 2015. Né? Então, é uma estratégia digital que essas ações todas, elas vão ter que ser cumpridas ao longo de 3 anos, né? 2 anos, não sei se está contando 3 ou não. Mas, enfim, isso aqui como uma ideia, né, para a estruturação disso. E acho que, Dani, isso que você comentou, né, é um elemento importante que vai fazer parte da estratégia digital, de uma boa estratégia digital, que é eu conseguir entender a especificidade dos vários espaços de sociabilidade que a internet me provê. Né? Isso, se eu quero, né, estruturar uma ação de comunicação na internet, eu tenho que levar isso em consideração. É isso que você estava querendo dizer? Exatamente, Lu. Sim. Beleza. Então, agora, eu vou falar um pouco sobre o que eu entendo que seriam os primeiros passos para a estruturação de uma estratégia digital para um museu. E aqui, né, como a gente já tinha comentado anteriormente,
na equipe do Tainacan, a gente desenvolveu esse diagnóstico de maturidade digital como um primeiro passo para a construção dessa estratégia. E daí, qual que foi a ideia desse diagnóstico? É justamente eu conseguir entender o que é, em que estágio de desenvolvimento está a minha instituição no que se refere aos processos de gestão da informação digital e a sua acessibilidade pública. Né? Então, são, diria, os dois grandes pontos de atenção que o diagnóstico de maturidade digital nos traz. Né? Essa ferramenta, que é uma ferramenta metodológica que eu vou apresentar aqui para vocês, ela foi criada dentro do contexto do projeto de pesquisa de implantação do Tainacan nos museus do IBRAM. Né? Então, antes da gente começar a trabalhar com os museus do IBRAM, eu não vou falar que foi antes, porque, na verdade, assim, a gente foi chamado pelo IBRAM para apagar incêndio, né? Então, os primeiros museus que a gente instalou o Tainacan, que foi o Museu Histórico Nacional e o Museu da República, eram museus que estavam com a sua situação documental muito precária. A documentação do museu estava presa dentro de sistemas, de softwares que estavam morrendo. Então, a gente fez tipo uma ação de salvamento da documentação museológica desses museus. E, por conta disso, o diagnóstico de maturidade digital acabou não sendo feito antes nessas instituições. Ele foi feito enquanto o processo já estava acontecendo. Mas, nos outros museus, né, a gente conseguiu fazer o diagnóstico como o primeiro passo. E ele serviu justamente para a gente entender qual que era a situação desses museus no que se refere aos acervos digitais, se existia, não existia, e aos processos de documentação. Né? A ideia era justamente que ele servisse para subsidiar esses planos e a implantação. Né? Então, é a ideia do diagnóstico, e isso eu acho que para quem fez museologia faz todo sentido, né? Porque quando a gente vai fazer o plano museológico, o primeiro passo indicado, até pelo IBRAM, é justamente a fazer um diagnóstico da situação da instituição. No que se refere à estratégia digital, é exatamente o mesmo passo a passo. Né? Então, eu tenho que olhar primeiro para a situação que eu tenho, para o contexto que eu tenho, para daí pensar numa estratégia de desenvolvimento dessa estratégia. Nossa, estratégia de desenvolvimento da estratégia, né? Numa estratégia para pensar essa atuação digital. E daí aqui, só retomando, né, a ideia de maturidade digital que o Dalton trouxe na aula dele, que desse relatório muito legal que, gente, o bom de 2020, se teve alguma coisa boa, foi que os museus começaram a olhar para essa questão digital e essas grandes instituições internacionais, né, esses grandes players internacionais da área de museus do patrimônio, produziram muito conhecimento sobre estratégia digital, sobre digitalização de acervos, sobre comunicação na internet. Né? E esse relatório da Europeana sobre a transformação digital dos museus é uma coisa assim, incrível, vale muito a pena ler. Né? Quem não sabe inglês, põe lá no Google Translator, porque, sério, gente, é um relatório dos mais incríveis. E eles trazem esses conceitos, e um deles é justamente esse de maturidade digital, que tem a ver com a habilidade tanto da instituição quanto dos indivíduos de usar, de lidar e de criar e de entender o digital. Ou seja, não tem a ver só com eu saber usar o software, mas é eu saber desenvolver o meu trabalho de forma criativa dentro de uma instituição museológica usando o software, né? Usando aquilo para melhorar os meus processos, para empoderar os meus processos, para eu conseguir estar nesses espaços digitais de uma maneira adequada. Né? Então, no fundo, eu entender que o digital ele faz parte de uma transformação da própria forma como eu trabalho os processos museológicos tradicionais. Né? Então, a comunicação, a exposição, a educação, a documentação, todos esses processos, né, museológicos, que, né, são os programas do plano museológico, eles vão ser impactados pela estratégia digital, eles vão ser impactados e vão ser reestruturados a partir disso. Eu estou falando que a gente agora vai ficar só no digital? Não, mas que eu vou usar o digital, inclusive, para melhorar os processos presenciais da instituição. Né? E eu acho que isso que é o grande ganho de eu pensar uma estratégia digital como um todo na instituição. Faz sentido isso para vocês, gente? Porque eu estou aqui falando que nem uma louca, né? Então, se deixar, eu só falo.
Daí aqui eu trouxe um texto, ai gente, que é uma tristeza esse texto, né? É um texto que a gente escreveu logo depois, eu, o Dalton e a Dani, logo depois dessa rodada de pesquisa que a gente fez com o IBRAM, e a gente apresentou no ICOFON LAN, né, no Comitê de Teoria Museológica da América Latina. Teve um encontro no Paraguai e a gente apresentou, e depois submeteu para publicação, e eles aceitaram para publicação, só que nunca foi publicado. Né? Então, mas ele está no nosso repositório de pesquisa e é um texto que conta como é que foi esse processo do diagnóstico museológico, do diagnóstico de maturidade tecnológica nos museus do IBRAM. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes e alguns dos resultados e uma análise crítica que a gente faz, ele está aqui no nosso repositório para vocês lerem, né? E eu acho que é uma boa sistematização para ir se apropriando dessa ferramenta. E daí aqui, um pouco falando o que está acontecendo agora, né? A gente está fazendo alguns desses, aplicando essa ferramenta do diagnóstico de maturidade em algumas instituições, e o que a gente tem percebido? Que para cada instituição, a gente tem que fazer adaptações para o contexto daquela instituição. Então, no caso do Museu Nacional, né, que a gente está em plena coleta de dados nesse momento, o que acontece? O Museu Nacional ele tem mais ou menos 15 coleções na sua estrutura. Né? Cada uma dessas coleções se refere a um departamento diferente. E isso quer dizer que cada uma dessas 15 coleções tem um método de catalogação do seu acervo completamente diferente uma da outra. É uma loucura, gente. Vocês não têm ideia de como é louco esse negócio. Assim, na verdade, são vários museus dentro de um museu, porque cada um tem um sistema próprio, usa um software próprio, faz catalogação de algumas coisas e não faz outras. É realmente assim, um universo paralelo. E é um museu enorme, né? Com esse acervo que foi queimado, e então é uma loucura o negócio. E para a gente, então, fazer o diagnóstico de maturidade, a gente teve que mudar a metodologia para conseguir aplicar, né, os instrumentos de coleta de dados de uma maneira que funcionasse dentro do Museu Nacional. Um outro lugar onde a gente recentemente aplicou foi com os museus do México. A gente está com uma parceria com a Mexicana. A Mexicana é o repositório digital do... nossa, me deu um branco agora, me deu as palavras em espanhol. Mas ele é um repositório digital do patrimônio mexicano, né? Apesar de não ter tudo, é como se fosse... A ideia que eles se espelharam na Europeana, né? Que é o hub, né? Dos acervos culturais dos museus, arquivos e bibliotecas da Europa. A Mexicana tem essa pretensão para o acervo e patrimônio mexicano, não só dos museus, mas também dos arquivos, bibliotecas e dos sítios patrimoniais, que são sítios arqueológicos mexicanos, que é a coisa mais incrível do universo. E eles, então, têm essa estrutura, só que eles não têm nos seus museus um software que funcione para catalogação e gestão dos acervos. E a gente começou uma aproximação com eles desde janeiro desse ano, que tem dado muito certo e tem funcionado bastante. E eles agora estão implementando de maneira piloto, né, com um primeiro museu, o Tainacan, né? Só que antes de fazer isso, eles fizeram um diagnóstico de maturidade tecnológica de 3 museus. Né? E a ideia é justamente fazer o desenvolvimento dessa metodologia que a gente fez com o IBRAM, de diagnóstico e implantação do Tainacan, eles estão fazendo de forma piloto com 3 museus mexicanos. Né? Então, eles já fizeram o diagnóstico, e isso está sistematizado nesse relatório. Eu deixei aqui o link depois, se vocês quiserem dar uma olhada. É um relatório muito interessante, né, que eles vão, então, fazendo, usando essa estrutura que a gente montou para fazer esse diagnóstico, e agora a gente está começando a implantação no museu, num primeiro museu do Tainacan. Né? E o que é interessante, né? Para esse processo do diagnóstico nos museus mexicanos, a gente teve que adaptar a ferramenta, que era inicialmente a coleta de dados, ela se dava por meio de um questionário semi-estruturado, em que a gente fazia uma entrevista que era gravada com
a pessoa que estava sendo entrevistada. Só que, no caso dos museus mexicanos, a gente transformou esse questionário, que era semi-estruturado, num questionário online. A gente transformou ele e criou um protocolo de aplicação desse questionário online a partir de perguntas de múltipla escolha, para poder realmente... Porque o que acontecia, né? Com as entrevistas, com esse método de entrevistas, a gente tinha um tipo de dado, que era um dado mais qualitativo, menos estruturado. Mas, do ponto de vista da política pública, quando eu estou falando de centenas, às vezes milhares de museus, né, eu ter o dado mais estruturado, que eu posso fazer análises estatísticas, funciona melhor. Então, foi um pouco pensando nisso que a gente conseguiu fazer, por meio de reuniões durante alguns meses. A Dani do Carmo e a Atene e a Maria Cecília, que estão aqui, participaram dessas reuniões. Eram reuniões intensas, a gente fez durante, acho que uns 3 meses, toda semana, para fazer a adaptação do questionário para essa versão online. Você quer falar, Dani? Não, estou só concordando que foram 3 meses bem longos. Mas foi bem interessante o processo, né? Porque a gente pôde discutir com eles algumas questões dos nossos museus e perceber que não é tão diferente assim a realidade, né? Pelo contrário, né? E que as mesmas questões que pegou em diferentes níveis, né, aqui para os nossos museus, são as mesmas questões que pegam para eles. Sim, exatamente, era isso mesmo. E daí aqui, quais são as dimensões que a gente analisa nesse diagnóstico, né? Para que a gente vai olhar? Então, uma primeira dimensão é a caracterização da instituição, né, onde a gente olha para o tipo de acervo, o tamanho do acervo, né, um pouco esse escopo da instituição. Que instituição é essa, né? Quanto de público que recebe e por aí afora. Ai, passei aqui sem querer. O segundo aspecto que a gente olha é a gestão da informação, ou seja, como que as informações sobre o acervo, tanto o acervo físico quanto o acervo digital, são operadas institucionalmente. E daí, enfim, tem uma série de aspectos, né? Se tem software, se não tem. Eu vou depois detalhar um pouco mais isso. A terceira dimensão é a infraestrutura de tecnologia da informação, que daí é mais específica sobre a questão da infraestrutura física de TI, internet, computador, esse tipo de coisa. Depois, mídia e comunicação, que é a existência e a qualidade da interação do museu na internet, site, redes sociais, como que isso acontece. Recursos humanos, que é justamente a equipe, né, que lida com os acervos e com a gestão deles e sua digitalização. Gestão institucional, que olha para os marcos regulatórios institucionais, plano museológico, legislações, né, e como que isso impacta na gestão da informação. E governança, que tem a ver com a identificação dos atores, dos valores, né, dos processos internos e externos da instituição no que se refere à governança institucional. Então, essas aqui são as dimensões que a gente analisa nesse diagnóstico de maturidade. E daí, a coleta de dados, a gente percebeu que mesmo com o questionário online, a gente precisa fazer, em algum momento, uma entrevista com as pessoas, porque daí elas vão destrinchar um pouco mais os aspectos que são abordados, né, nesse questionário. E daí a questão da entrevista, gente, é como qualquer tipo de entrevista para coleta de dados de pesquisa, né? A gente precisa definir se a instituição é muito grande, quais áreas que vão participar do diagnóstico, quem são as pessoas responsáveis em cada área que vão responder. Então, você precisa identificar quem são os pontos focais na instituição para a gente coletar essas informações. A gente precisa fazer essa customização do questionário e, de preferência, testar essa customização antes de começar a fazer as entrevistas propriamente ditas. Daí, marcar as entrevistas, por exemplo, eu hoje tinha uma entrevista marcada às 9 horas da manhã com o curador de arqueologia do Museu Nacional. Estava lá, marcado, o link, pergunta se ele apareceu. Não apareceu. Então, né, a gente marca, mas nem sempre funciona. Né? Daí depois ele escreveu, teve um problema, não sei o quê. Então, o seu cronograma, que era tipo de 2 meses, vira 4 meses nessa história, e essa é a vida do pesquisador. Né? E aqui um pouco isso daqui é um pouquinho a carinha do questionário online, depois eu vou mostrar melhor para vocês, né? E a ideia dele é que ele tem perguntas fechadas, o que ajuda, principalmente nas instituições maiores, a gente ter esses dados estatísticos, né, para poder tomar decisões mais abalizadas.
E aqui, até antes de eu entrar isso, gente, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? Porque agora eu ia mostrar um pouco com mais detalhes cada uma dessas dimensões do diagnóstico. Tudo bem? Posso seguir? Alguém quer falar alguma coisa? Pode seguir, Lu. Beleza, que estranha essa coisa online sem ver a carinha de vocês. É horrível. É horrível. Por isso me solidarizei e respondi rápido. Não, eu fico feliz porque, olha, eu não estou vendo vocês, estou vendo a apresentação, né? Então parece que eu estou falando para o vazio, mas tudo bem. Então, aqui um pouco o que são essas perguntas de cada uma dessas dimensões, né? Então, para cada uma das dimensões, a gente tem essas variáveis, né? E são diferentes variáveis para cada uma das dimensões. Então, no caso da caracterização da instituição, as variáveis são tipologia, que é a tipologia da coleção, número de peças da coleção, número anual de visitantes e se está aberto ou não ao público. Vocês estão vendo que aqui são perguntas, quer dizer, vocês não sabem disso, né, o que eu estou falando, mas são perguntas que já estão customizadas, porque, no geral, essas perguntas elas estão relacionadas à instituição como um todo. Então, no geral, eu não pergunto quais as tipologias das coleções, eu pergunto quais as tipologias de acervo da instituição. A mesma coisa, só que aqui eu fiz uma customização para o Museu Nacional. Então, no Museu Nacional, eu estou olhando para cada coleção. Eu não estou olhando para a instituição, eu não estou fazendo um questionário para a instituição como um todo. Eu estou fazendo 15 questionários, um para cada coleção. Então, eu estou falando com os diferentes curadores, então, por isso, eu customizei as perguntas do questionário para que faça sentido para esse contexto do Museu Nacional. Daí, aqui, a gestão da informação. As dimensões da gestão, as variáveis da gestão da informação são o inventário, que é a porcentagem da coleção que está inventariada, e é impressionante ver que isso é muito baixo, esse número, no geral, nas instituições. Se tem sistema de documentação, e se sim, se esse sistema, a gente tem no questionário uma pergunta que é quais os componentes que fazem parte desse sistema. No questionário, essa pergunta ela é de múltipla escolha, na verdade, não é múltipla escolha, mas enfim, você pode marcar várias opções, e a gente tem ali definido quais são esses componentes dos sistemas de documentação. Então, é interessante porque, para montar esse questionário, a gente teve que pensar muito na estrutura, no que é a estrutura, por exemplo, de um sistema de documentação. O que ele deve conter, idealmente, um sistema de documentação? E daí a gente chegou lá numa série de opções que a pessoa vai marcando conforme ela tem ou não. Daí software de gestão da informação, se ele existe, a existência e a operabilidade desse software. Porque muitas instituições têm software, mas o software está morrendo, por um motivo ou por outro. Então, acontece que o software, por exemplo, não teve, ele foi criado, eu lembro de um caso de um museu do IBRAM, que era o Museu da Inconfidência. Eles tinham um software que tinha sido criado pela Federal de Ouro Preto, por um professor da Federal de Ouro Preto. Software super bonitinho, muito legal, só que daí lá pelas tantas o professor, ele, sei lá, aposentou, não teve mais fôlego para continuar o desenvolvimento e parou de atualizar o software. E o software, enfim, não sei se todo mundo sabe disso, mas o software, ele é tipo um bebê. Você tem que ir cuidando dele, você não pode largar a mão dele, e parar de atualizá-lo. O que quer dizer isso? A internet, ela vai tecnicamente mudando com o tempo, Ela vai tendo especificidades técnicas que vão evoluindo com o tempo. Se o software não acompanha essa evolução, ele simplesmente para de funcionar, que é o que acontece, por exemplo, com o celular antigo. A gente tem lá o hardware, ele é obsoleto para rodar determinados softwares que já estão muito avançados. Isso acontece em relação na relação do software com a internet também. Se o software ele está obsoleto, ele para de rodar na internet mais recente. Então, isso aconteceu com o Museu da Inconfidência, e daí ele tem o software, as informações estão lá,
mas ele não opera mais na internet, eu não consigo mais ver as coisas online, eu só consigo ver localmente no computador da pessoa onde o software está instalado. Não sei se essa situação faz sentido para vocês, se vocês já viveram coisas assim, mas é que é uma coisa bem comum isso nos museus, no geral, por onde a gente circula. Eu já passei por muitos e muitos, assim. Não sei contar mais quantos. E é isso, né? Dá um desespero no museólogo, porque você faz o quê, né? Você não sabe fazer a atualização do software, a informação está lá dentro, está morrendo o software, e você vai perder a informação toda catalogada, né? Esse é o grande pânico, eu acho, dos museólogos. Então, acho que muito dessa questão, né, do empoderamento digital das equipes tem a ver com saber o que fazer numa situação como essa, né? E mais do que isso, saber escolher softwares que permitam que se o software está morrendo, eu consiga retirar a informação de lá por meio das APIs, né, e colocar essa informação em outro software. Daí, aqui ainda sobre a gestão da informação, a gente também tem as variáveis. Lúcia, uma coisa, eu acho que isso que tu colocou que é importante, assim, acho que de ressaltar, eu sempre falo isso na mesa, porque a maioria desses softwares são fechados, né? Então tem uma dependência que as pessoas não conseguem de uma empresa, que as pessoas não conseguem atualizar e não conseguem passar para outro. E acaba morrendo, como tu disse. Eu faço muito esse paralelo dos softwares com as pessoas, sabe? Que tipo, ele é um bebê que você tem que cuidar e ele morre, sabe? Se você não cuida. E no fundo, é muito importante, né? Você ter critérios para a seleção do software. E um dos critérios que eu acho mais fundamentais é a capacidade de migração da informação, porque o que a gente vê muito, inclusive em instituições grandes, né? A própria Biblioteca Nacional é um exemplo, de uso de softwares que você não consegue coletar os dados. Os dados não são acessíveis, só a própria empresa que implantou o software que tem acesso aos dados, porque os dados ficam guardados na nuvem da empresa e as pessoas da instituição, para ter acesso a esses dados, têm que solicitar para a empresa. É muito maluco isso. Né? Mas eu acho que isso acontece por uma ignorância, né? Por uma falta de capacitação das equipes na hora de escolher o software, de escolher o fornecedor do software, de saber quais são os critérios que eu tenho que aplicar, né, para conseguir um software que eu tenha autonomia. Porque se aquela empresa falir, porque isso acontece com as empresas, elas falem, ainda mais empresa de software pequena, fábrica de software, né? Se ela falir, eu vou conseguir ter as informações para mim. Elas somem também, né? Somem. A gente, no Museu Nacional, a gente está vivendo uma das situações, né, antes da gente começar esse processo de diagnóstico, a gente foi contatado pela curadora de arqueobotânica do museu, que trabalha com coleções de carvões fossilizados, e tem um software super interessante, super bonitinho, que uma empresa desenvolveu para ela, e o cara, que era dono da empresa, que na verdade a empresa era o cara, né, era um desenvolvedor de software, né, ele prestou o serviço, só que daí ele arranjou um emprego nos Estados Unidos, foi embora e ela não consegue mais falar com o cara. E os dados estão lá presos e ela não consegue acessar esses dados. Ela não consegue migrar esses dados. E não consegue atualizar, enfim, mil questões, assim. Mas que é isso, ela não consegue contato com a pessoa que desenvolveu o software. Ô Lu, nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né, que quando o Tainacan foi criado, né, idealizado, ele justamente parte dessa noção, por que é um software livre, né? Não é só por um ideal, é porque o software livre, com código aberto, permite que as outras pessoas se apropriem e desenvolvam, né? Então tem esse ponto. Tem o ponto também do fato da linguagem, da plataforma onde a gente escolheu desenvolver o Tainacan, que também é uma plataforma popular e uma plataforma onde se encontra mão de obra para desenvolvimento. Então a gente apostou nessa, e também porque que a gente fomenta a comunidade, faz articulação de rede, né, chama as pessoas para perto, porque são mais pessoas envolvidas no desenvolvimento do software. O que acontece, o que impede de, se no caso aconteça uma tragédia e todos os nossos financiamentos são cortados, tem outras pessoas que podem e estão capacitadas para desenvolver e continuar atualizando e continuar a criar né, funções novas para o software.
Então, eu acho que na escolha do software, né, não é só por ele ser livre, mas também entender se há uma comunidade atuante, qual é a linguagem. Então, a gente tem uma série de aspectos do sistema que a gente tem que aprender a observar, porque eu acho que para a gente que vem, né, das ciências humanas é isso, aprender a observar na hora de adotar um software para seja pelo que for, né? E no caso das instituições, isso se torna muito mais sério, que é o caso que você está contando, né? Uhum. Eu acho que um outro caso que é um outro aspecto, né, que você levantou aqui, que é justamente o fato de ter uma comunidade ou não, é a situação que eles vivem na Mexicana, né? A Mexicana é esse repositório, né, esse hub, né, digital dos acervos, né, dos museus mexicanos, só que ela foi criada, a estrutura de software dela é um software livre, né? Então, foi criado, o código está no GitHub, né? Lá você pode ver o código. Só que qual que é o problema? Eles criaram, a empresa que desenvolveu a Mexicana, ela é uma empresa que desenvolveu um código que é totalmente só ela entende. Entendeu? Não tem uma comunidade em torno desse software. Ela não usou uma estrutura como, por exemplo, o WordPress, ou sei lá, o Joomla, ou qualquer outra, né, assim, mais popular, para desenvolver a Mexicana. Ela desenvolveu tudo a partir de vamos dizer, uma referência própria, né? Isso quer dizer que não tem comunidade. E o que aconteceu? Essa empresa, ela foi paga para fazer isso, só que o financiamento do governo do México acabou. E daí eles não têm mais dinheiro para fazer atualização. E não tem desenvolvedor que consiga entender esse código, porque é um código tão específico, é livre, mas ele é tão específico que só a equipe dessa empresa consegue entender. E aí eles ficam presos da mesma forma, porque não basta ser um código livre, né? Não basta ser software livre. Ele tem que preencher alguns requisitos nessa liberdade para que ele seja realmente acessível. Então, enfim, gente, é isso, é um pouco ir conhecendo, né, e se apropriando, isso mesmo que a Dani falou, né, a gente ir se apropriando desse conhecimento para conseguir tomar boas decisões de gestão, porque quem vai decidir que software é comprado ou não pelo museu somos nós, né, nós, as equipes técnicas dos museus. Então, a gente precisa entender o que funciona e o que não funciona a longo prazo, né, para cumprir os objetivos da instituição. Outra questão que eu acho que é fundamental e que está começando a ser discutida agora nos museus é a propriedade dos acervos e a questão do direito de imagem dos acervos. São duas questões bem sérias, né, para muitas instituições, tanto a propriedade quanto o direito de imagem, e que não tinham sido pensadas até esse momento em que você quer expor esses acervos na internet. Então, aí mais temas que a gente também precisa se capacitar, porque tem tudo a ver com o universo da internet, né? Que é essa questão das licenças, né? Da propriedade dos acervos, da propriedade sobre a imagem dos acervos, né? Como é que eu lido com tudo isso juridicamente, né? A gente tem leis para isso no Brasil. Outra questão fundamental, né? E que na verdade, né, são dois temas importantes quando a gente está pensando na interoperabilidade dos acervos, que eu acho que é um dos objetivos que as instituições que lidam com digitalização de acervos têm que ter, o uso de modelos ontológicos e de padrões de metadados. Né? A gente tem referências internacionais para isso, e a ideia dos modelos ontológicos e dos padrões de metadados é que eles ajudem a interoperabilizar a interoperabilidade dos acervos. Ou seja, ao usar padrões, eu consigo fazer a informação sobre a minha instituição circular mais livremente na internet e ser apreendida por outras máquinas ao redor do mundo. Né? E a partir daí eu posso fazer 1001 conexões super interessantes. Então, no fundo, a questão do modelo, do padrão, né, internacional, tem a ver com isso. E isso são temas muito novos para a maior parte das instituições. É isso, né? A maior parte das instituições mal tem a documentação básica, né? Nunca nem ouviu falar de modelo ontológico, CIDOC-CRM, o que é isso? Spectrum, nunca ouviu falar, né? Então, acho que é um pouco começar a pensar nessas questões como questões importantes, mas por que elas são importantes, né? Por que eu tenho que seguir um padrão? Por que eu tenho que ter um modelo ontológico? Né? Qual que é o sentido disso para a minha instituição? Então, eu acho que a questão está um pouco em entender isso para poder fazer também, mais uma vez, boas escolhas.
Né? Aqui outra questão é a digitalização dos acervos, né? Ainda na gestão da informação, que eu acho que, enfim, é um dos aspectos mais aprofundados do diagnóstico, né? Entender qual que é a porcentagem da coleção que está digitalizada, qual é a qualidade dessa digitalização, se as informações digitalizadas estão catalogadas, que isso, né, a gente encontra de monte também nas instituições. O pessoal foi lá, digitalizou tudo, está tudo num CD, só que está com o número de referência da máquina fotográfica. Então, se você quer achar a imagem daquele item do acervo, você tem que entrar uma por uma para descobrir qual que é dentro do CD, se você ainda tiver um leitor de CD. Então, assim, né, várias questões aí de guarda e preservação da informação digital e de documentação da informação digital. Né? Não basta digitalizar, eu tenho que documentar isso. Né? Eu não sei se eu estou falando muita obviedade, gente, mas, enfim, é um pouco as questões que a gente olha, né, e que quando a gente vai olhar, muitas instituições não têm isso resolvido. A terceira dimensão é recursos humanos, e daí a gente quer olhar para o número de funcionários, mas entender desse número de funcionários quais que atuam na gestão da informação museológica. Pensar na formação dessas pessoas, né, se elas recebem algum tipo de formação especializada, e isso, assim, até hoje a gente não encontrou nenhuma instituição em que as pessoas recebam formação para trabalhar com documentação. Se elas recebem, não é que elas recebem, elas vão atrás de uma formação específica e fazem cursos por iniciativa própria. Né? E é isso. E também como é que se dá a comunicação interna entre as equipes e entre as lideranças da instituição, né, direção, coordenação, e as equipes que lidam com a gestão dos acervos. A quarta dimensão é a infraestrutura de TI, e daí, como eu falei, né, é um pouco olhar mais para essa questão do hardware, do servidor, se tem servidor, e daí foi muito engraçado, né, porque eu lembro quando a gente estava montando esse questionário, eu montei uma primeira versão, daí depois o Dalton revisou, e ele colocou essa questão do servidor, que eu não tinha colocado. Daí eu lembro que eu perguntei para ele, mas o que é servidor exatamente? Isso foi há 2 anos e meio atrás, né, quando eu realmente não tinha ideia do que era um servidor. E eu percebo que essa minha dúvida que eu tinha é uma dúvida muito comum na área museológica. As pessoas não sabem o que é um servidor e para que ele serve. Né? Tudo bem, tipo, até posso saber que na minha instituição tem um servidor, mas eu não sei exatamente como é que isso funciona, entendeu? E o que é exatamente um servidor? E por que ele é importante quando eu estou pensando numa infraestrutura de TI, né, para pensar a disseminação dos acervos digitais. Outra questão é a conexão com a internet. Daí, se tem sala de informática, se tem equipe de informática, e como é que são feitas os projetos de tecnologia da informação, se existe orçamento para fazer, e se você, né, técnico de museologia, quer fazer um projeto de TI, a quem você recorre na instituição? Como é que você faz? Né? É você que faz, você vai atrás da sua direção, você vai atrás de projeto, então um pouco para entender essa dinâmica de funcionamento da TI nas instituições. A quinta dimensão analisada é mídia e comunicação, e daí a gente quer olhar para o acesso online dos acervos. Né? Então, como é que esses acervos estão ou não estão na internet? Ontem, mais uma vez, né, lembrando do Museu Nacional, eu estava lá com o pessoal do arquivo do museu, e daí eu perguntei, mas vocês têm o acervo, a coleção do arquivo está na internet? Ele falou, tá sim, tem uma lista lá. Daí eu entrei para ver como é que era. E, na verdade, era o nome dos fundos arquivísticos. Era isso que tinha. Não tinha nem a quantidade, não tinha nada. Só tinha um nome. Fundo arquivístico fulano de tal. Fundo arquivístico fulano de tal. Era uma lista dos fundos. Né? Então, tipo, não é o acervo na internet, né? Não está na internet. Então, no fundo, é um pouco também qual que é nesse momento da entrevista, também é o momento da gente entender qual que é a compreensão que as pessoas têm do que é acervo na internet. Né? Como que elas entendem o acervo na internet? Um PDF é um acervo na internet? Ou não? Né? E daí a gente também pergunta sobre o site da instituição, sobre as redes sociais, sobre projetos GLAM,
sobre outros serviços online, se existem, se não existem, né? Quem que cuida, como é que é feito, e todos esses aspectos, vamos dizer, dessa presença ali na internet, né? Como é que ela é estruturada na instituição. A penúltima dimensão é gestão, e daí são 2 aspectos que a gente olha, que é plano museológico e o programa de acervos digitais, se existem, e como é que eles estão estruturados ou não estão. Gente, tá cheio de pernilongo aqui onde eu tô. E a última dimensão é governança, e daí na governança a gente olha para a transparência da gestão da informação. Então, como é que são feitos os processos de gerenciamento das informações, dos acervos digitais nos museus, se isso é feito de uma maneira hierárquica ou não, se isso é um processo mais planejado ou não dentro da instituição, e também a existência de parceiros externos para a gestão dos acervos e de financiamentos externos para isso também. Né, como é que isso é estruturado dentro da instituição, são esses aspectos de governança que a gente olha. Daí, depois que a gente responde, né, tudo isso, a gente estabelece níveis de maturidade tecnológica para cada uma dessas dimensões e para cada uma dessas diretrizes e para cada uma dessas dimensões. Né? Aqui eu tirei um print, Dani, da tela da análise que a gente está fazendo dos museus que a gente investigou, né, dos 3 museus aqui, né, iniciais, e depois dos 7 museus de Minas Gerais que a gente está investigando. Né? Então, a partir das respostas, a gente divide em 4 níveis de maturidade e vai elencando esses níveis de maturidade a partir das respostas que as pessoas dão. Eu queria até mostrar mais aqui para vocês. Acho que eu deixei aqui. Então, aqui é a análise que a gente está fazendo, né, de uma pesquisa que a gente conduziu durante o primeiro semestre desse ano, e a gente vai, então, tabulando as respostas de cada uma das instituições. Então, aqui, ó, a gente tem a instituição, e aqui a gente tem a pontuação, né, que ela atinge para cada uma dessas variáveis. Né? Então, por exemplo, aqui é o número de itens do acervo. Essa instituição atingiu a pontuação 4. Aqui não está tudo completo, mas só para vocês entenderem como é que a gente vai fazendo. Né? Daí, inventário. Né? Então, se tem 0 a 10% do inventário completo, se tem 11 a 25, 26 a 50, daí aqui a gente põe a resposta e põe a pontuação de acordo com o nível. Né? Então, nesse caso, é o nível 3. Nesse outro caso, que é o Museu Major Levi Sobrinho, é o nível 1, e por aí afora. E no final, a gente consegue ter uma média, né, da pontuação que a instituição atingiu. A gente faz uma média e daí a gente define o nível de maturidade tecnológica que ela está. Né? E para que a gente faz tudo isso? Para a gente conseguir estabelecer justamente um planejamento a partir desse processo de maturidade. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o próprio questionário. Né? Então, a gente tem aqui o questionário. Né? Ele aqui está em modo de edição, né? Não é como a pessoa vê, a pessoa vai vendo por sessão, né? Conforme ela vai respondendo, todas as perguntas são obrigatórias, tem esse asteriscozinho, né? Então, conforme ela vai respondendo, ela vai conseguindo passar de uma sessão para outra. E daí eu queria propor para vocês, como um exercício, porque eu sou essa pessoa, gente, essa pessoa professora que gosta de passar exercícios para a gente conversar a respeito. Né? Então, um exercício que eu ia sugerir que a gente fizesse era que vocês tentassem adaptar esse questionário para uma instituição específica. Né? Não é para fazer aplicar o questionário, mas pensar nesse primeiro momento, na adaptação do questionário para isso. Né? Eu vou colocar o link dessa apresentação, e aqui na apresentação tem um link para o questionário, que é justamente esse questionário aqui, né, que eu estava mostrando para vocês, que está em modo de edição,
esse foi o questionário que a gente aplicou aqui nas instituições brasileiras, né, aqui nesse estudo que a gente fez com essas 10 instituições, e vocês podem customizá-lo do jeito que vocês quiserem. Esse texto inicial vocês podem customizar, esse cabeçalho vocês podem customizar. Só que o que eu vou pedir para vocês fazerem? Para vocês criarem uma cópia para poder fazer a customização, porque esse daqui é o que eu estou dando acesso para vocês. Se todo mundo customizar o mesmo, não vai dar certo, né? Então, para fazer a cópia, você vem aqui, acho que é aqui em configurações. Não é aqui, peraí. Então, é aqui nessas 3 bolinhas. É isso. Você vem aqui nessas 3 bolinhas do lado direito e faz uma cópia. Tá vendo? Vem aqui, faz uma cópia. E daí eles vão pedir para você onde que você quer guardar. Você tem que estar logado para fazer a cópia. Você tem que estar logado na sua conta do Google. E daí você guarda a cópia onde você quiser. E essa cópia você customiza, né? Então, a minha sugestão é que vocês olhem aqui o questionário e pensem numa instituição para aplicar. E daí façam a customização necessária para essa aplicação. Pode ser que não tenha customização, que vocês só customizem aqui, por exemplo, o cabeçalho, entendeu? Mas pode ser que vocês customizem, enfim, as perguntas, e daí acho que fica um pouco a critério de cada um. A ideia é um pouco um exercício para vocês começarem a se familiarizar com essa ferramenta, que eu acho que é uma ferramenta interessante para pensar nesse planejamento, porque a partir dos resultados dela, eu consigo estabelecer alguns critérios para estruturar o planejamento da estratégia digital da instituição. Então, ela é o primeiro passo para eu estruturar essa estratégia digital, né? Então, é um pouco... vou finalizar aqui o que eu tinha para falar hoje, mas essa era um pouco a proposta de hoje, era apresentar, então, essa ideia de construção de uma estratégia digital e essa ferramenta do diagnóstico como um primeiro passo, né? E deixar esse questionário para vocês. Eu vou, então, aqui compartilhar a apresentação antes que eu esqueça, para vocês conseguirem... Deixa eu copiar aqui. Cadê o chat? Então, aqui, ó, link para apresentação. E eu já passo aqui. E daí vocês... Enfim, então essa é um pouco a ideia de hoje. Enfim, gente, é isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. A gente ainda tem uns 15 minutinhos. Quer comentar? O que vocês acharam? Muita viagem esse diagnóstico? Não faz sentido? Dá para usar? Gente, ninguém quer falar nada? Ficar só eu e o Matheus falando não dá, né? Eu achei ótimo, eu achei super bom. Diagnóstico, mas não vale, porque é que eu já digo para eles fazerem, assim, não vale eu comentar, eu gostaria de ouvir os outros falarem a respeito. Uma dúvida, podemos só testar o diagnóstico, o questionário ali, sem mexer, se acharmos que está bom? Sim, pode, sem mexer, claro, pode mexer lá, porque daí você sabe como mandar o link para a pessoa, para ela poder responder? É aqui, ó, quer ver? Deixa eu compartilhar a tela rapidinho de novo, para vocês verem. Aqui. Então, deixa eu só voltar aqui para o questionário. Para enviar para uma pessoa responder, você vem aqui em enviar, bem difícil, né? Mas daí você pode enviar por e-mail especificamente para a pessoa, né? Você coloca aqui o e-mail dela e envia, ou você pode criar um link
né? Que é só vir aqui nessa segunda opção, que é o linkzinho, e copiar o link. E daí você manda o link, ela consegue abrir no modo de resposta, que não é o modo de edição, porque esse daqui é o modo de edição do questionário, para vocês poderem mexer nas perguntas e tal, né? Mas para mandar para a pessoa, você tem que mandar no modo de resposta. Beleza? Então, assim, mas se vocês quiserem usar... Eita, entrou aqui minha janta. Se vocês quiserem usar esse aqui, não tem problema. Daí as respostas vão aparecer aqui, ó, tá vendo? Não tem nenhuma ainda, né? Mas... Sim. Ah, ó, ele não tá... Deixa eu até pôr aceitando a resposta. Isso aqui, então... Daí vocês podem... E daí o que vai acontecer? Se mais de uma pessoa usar, vão aparecer todas as respostas aqui das pessoas. Tá? Então, se você quer ter um controle do ponto de vista, assim, eu quero que um grupo específico responda, daí é melhor você criar uma cópia. Se não, se tudo bem, tá de todo mundo junto. E o bom desse formulário, Luciana, é que em algumas questões ele já gera um gráfico que permite a gente fazer o diagnóstico, né? Exato. E tu pode gerar planilha também para analisar as respostas, né, discursivas separadamente. Ele é super bom de utilizar. E tu pode mandar também para o WhatsApp aquele link. Tem várias Exatamente, já mandei várias vezes. Até queria mostrar aqui. Não sei se eu deixei aberto. Eu nunca sei se eu deixei aberto ou não, acho que não. Ah, deixei. Ó, aqui é o relatório da Mexicana, aquele que está o link na apresentação. E aqui os resultados. Isso daqui são... eles fizeram com 3 instituições, né? O MUNAI, o MNFM e o MNCP. Esses são os gráficos gerados pelo próprio Google. Olha que bonitinhos. Então, também vale muito a pena olhar esse relatório, gente. Da Mexicana. Tá super bonitinho. Aqui, ó, os componentes do sistema. Lembra que eu falei para vocês que a gente criou uma categorização para o sistema de documentação dos componentes? Então, aqui o que cada um respondeu. É bem legal. Então, dá para tirar informações muito interessantes. Então, eu deixaria aqui como uma proposta para vocês de exercício, e daí, quando a gente se reencontrar em fevereiro, a gente pode conversar sobre... a Cris, você levantou a mão? Oi, sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá. Não, primeiro, são 2 coisas, tá? Primeiro que eu tentei entrar nesse link e tá bloqueado, ele não te deixa fazer cópia. Aí agora eu pedi a liberação para editar. Eu não coloquei o link editável, já vou colocar aqui. 2 segundos. Enquanto isso, eu queria contar, assim, eu estava quietinha aqui, mas eu estava acompanhando. Eu queria contar um pouco da experiência que a gente teve indo lá no Exales. Não sei se já aconteceu com alguém, porque também há essa preocupação que quando a gente larga na internet, a gente não tem mais controle, né, sobre essas informações. E o que acontecia antigamente, logo que eu entrei no mestrado, né, que eu ainda estava... conhecendo, me ambientando com a catalogação que era feita em relação a todos os acervos que a gente tem lá. E aí a gente tinha aquilo, as meninas faziam no formato muito rústico, né, usando o Word, faziam fichinhas de cada caderno, de cada livro. E aí, então, esses arquivos, como ninguém sabia mexer com internet, com sistemas, né, de bancos de dados, a gente não tinha acesso a isso, esses PDFs eram colocados na internet e no site. E o que acontece? Quando a gente coloca esses PDFs, porque era a forma que se tinha, né, de compartilhar, esses PDFs as pessoas baixam, compartilham, e tu não tem mais controle sobre eles. Então, assim, eu convenci né, o grupo a retirar, porque ao mesmo tempo que ele pode ajudar, mas ele pode disseminar uma informação que não é válida, porque ainda hoje a gente encontra pessoas colocando a referência, por exemplo, tem um arquivo PDF lá que apresenta que nós temos 200 cadernos de alunos.
e nós temos 2.000, e as pessoas ainda falam assim, olha, o Exalis contém 200 cadernos, e aí tu tenta achar onde é que está esse PDF, onde é que as pessoas estão, né, e aí a gente vê que as pessoas botam naqueles sites que tu pode compartilhar arquivos, né, e aí tu vai chegando nessas pessoas e tu não consegue nem comentar, dizer para a pessoa, olha, tu pode, por favor, retirar, porque esse dado não vale mais, né, porque não é a versão de agora. Então, claro, quando a gente vai refinando assim a forma de lidar com os dados, a gente pede que os pesquisadores, inclusive nosso grupo, a gente tem insistido muito assim que, por exemplo, quando colocarem dados de quantidade ou até qualitativos assim vinculados ao acervo, que puxem uma nota de rodapé, por exemplo, e digam dados retirados no mês de março no site, porque aí fica registrado, né? Então e a necessidade da gente ter um sistema onde a gente possa alimentar em tempo quase que real, né? Que a gente vai catalogando e já vai subindo automaticamente, facilitaria muito a nossa vida. E aí, justamente por não ter esse domínio, não conseguir trabalhar com isso, foi quando a gente, na verdade, não dá para entender como um recuo, mas foi como um cuidado, assim, das informações estarem sendo disseminadas de forma errada. Então, o que a gente tem ali no site? Quem olha ali, vocês vão ver que a gente tem uma tabela de cada, até quando tu falavas da tabela com os nomes dos acervos, eu me lembrei muito do nosso caso. Por quê? Porque justamente a gente não consegue ainda disponibilizar todos os exemplares. Então, a gente tem ali uma tabela com as quantidades por décadas, né, de cada uma dos 6 principais acervos, e a gente vai atualizando. Isso eu mesmo coloco ali, ainda coloco ali o último mês de atualização na tabela. Claro, se alguém quiser nos pedir, a gente vai mandar aquela catalogação do Excel, que é muito mais detalhada, né, com todos os exemplares. Mas eu convenci eles a dizer, bom, não vamos colocar esse Excel, não vamos fazer um PDF, porque a gente perde o controle desse material, e depois é difícil, né? A gente sabe que ao mesmo tempo a gente quer facilitar, mas eu acho que para quem já esperou tanto tempo, é melhor fazer a coisa bem feita desde o início do que ficar limpando sangue, né? De coisas que ficam... Claro, as pessoas não agem por mal, né? Elas usam como referência, querem que as pessoas conheçam, mas a gente acaba, né? Agora o acervo tomou uma proporção gigantesca que a gente não imaginava. E a gente tem muito essa necessidade de fazer com que isso possa ser facilitado, porque dependem, né, de ficar atualizando a catalogação para passar para o formato digital para que as pessoas possam consultar. Então, isso demanda também conhecimento, e aí eu retomo aquilo que a Noris e o Matheus vinham falando sobre a questão dessa coisa de dizer assim, isso não é para nós, não é da minha área, eu não vou fazer isso porque eu não sei. É a questão da zona de conforto, as pessoas não se dispõem a aprender, a avançar e saber que aquilo ali também faz parte da formação dela, da área de atuação. E é uma coisa que eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente precisa ir trabalhando, né? A gente passou por isso agora, durante a pandemia, né? Aconteceu isso, porque as meninas da pedagogia não vão saber fazer, mas vai ter que aprender, a gente não pode retroceder, a gente precisa avançar, e todos fazemos parte disso. Se a gente vai ficar esperando um profissional específico, que a gente tentou, inclusive, fazer um banco de dados específico para os nossos acervos, em parceria com uma empresa júnior aqui da universidade. Mas eu tinha certeza que isso ia cair no que vocês comentaram, né? Do software que fica ali bloqueado, que só algumas pessoas conseguem mexer, e depois isso não avança. E aí, tudo que vocês vinham comentando, a gente já passou por lá, né? Apesar de não termos um museu, no caso assim, nós temos um arquivo especializado, mas é muito difícil assim da gente trabalhar com isso, pensando também a Noris, a Nelise e o Matheus, todos eles deverão concordar comigo, quando a gente tem, por exemplo, a colaboração dos bolsistas, agora as bolsas aqui de extensão, né, pensando nessas especificamente, elas duram meio ano. Então, quando as gurias começam a aprender, a catalogar, a dar conta, acaba a bolsa, começa tudo de novo. Então, a gente tem tido a preocupação agora de fazer como se fosse um guia de catalogação. Olha, tem que fazer assim, tem que escrever isso, tem que cuidar aquilo, tem que preencher tal coisa, porque é muito trabalho a ser feito, e a gente, quando está engrenando, né, despenca, e lá vem outra pessoa, porque às vezes não continua a mesma, né, pessoa. E agora mesmo eu disse para vocês, nós temos tudo digitalizado, as capas dos cadernos, né.
Aí agora eu estou preparando material para uma apresentação para amanhã, enfim, outras coisas que está fazendo. E eu estou apavorada com as imagens digitalizadas. E isso que eu dizia, gente, tem que ser assim, tem que ser assado. Porque, claro, como eu sou da área gráfica e talvez tenha mais conhecimento, quando chega na hora que a gente precisa, eu fico preocupada. Digo, bom, como é que eu vou disponibilizar agora no Tainacan essas imagens desse jeito? Como é que eu vou colocar lá no Pérgamo nesse estado, né? Então, assim, a gente fica contando com o trabalho dos colegas para poder o trabalho avançar, mas às vezes a gente perde o controle, né? Porque as pessoas não assumem um mínimo de responsabilidade, ou por falta de domínio, porque achar que não tem importância. Tem algumas imagens, assim, que me dá a impressão que, tipo assim, jogaram, assim, no scanner, assim, de qualquer jeito, cortadas, assim, e eu digo, pelo amor de Deus, aí eu viro a chata, né, lá do nosso grupo. Dizem que eu sou a chata das imagens, porque tem coisa que me deixa nervosa, a imagem é achatada, alongada, e aí eles sempre passam pela minha aprovação, né? A gente vive isso assim, também. de tudo que vocês comentaram, porque eu fui, né, relembrando do que a gente vive no dia a dia. Eu tenho certeza que outros por aqui devem passar. Vou desligar o microfone aqui, que eu acho que a Norris quer falar, porque está pintando ali a UN dela, né? Não sei, você quer falar, Norris? Não, eu só me mexi aqui, meu microfone que estava ligado, Cris, desculpa. Mas acho que, Cris, essas questões que você está levantando são muito cotidiano das instituições, e só para se solidarizar com você, né, me solidarizar com você, essa questão das imagens a gente vive muito nos museus do IBRAM. Você precisava conversar com o André, que é o coordenador da equipe que faz a migração, né, para a estruturação do Tainacan dos museus do IBRAM, e o Caio está aqui, que trabalha com o André, sabe bem. A qualidade das imagens, às vezes, é isso, aparece o pé da pessoa, a mão da pessoa, ou a imagem foi digitalizada de lado, assim, no trainel, então a gente vive muito essa situação. Agora, acho que essa questão é uma questão que vai, aos poucos, sendo internalizada pelas instituições, porque existem padrões e procedimentos também para a digitalização de acervos, né? Então, como é que eu posso também aprender sobre isso e fazer boas digitalizações, né? Não é uma coisa trivial, né? Que eu nasci sabendo que eu vou fazer de qualquer jeito. Eu acho que hoje em dia isso é muito facilitado, porque a gente tem inúmeros equipamentos incríveis e muito mais baratos do que há 10 anos atrás, mas no fundo eu ainda tenho que saber fazer, né? Para fazer uma coisa decente. E acho que essa questão que você levantou, né? Sobre o controle sobre a informação, dá muito pano para manga aqui para a gente conversar. E anteontem, né, eu estava lá no evento do CIDOC e assisti uma apresentação da pessoa que é responsável pelos projetos de digitalização do Smithsonian. Bem, aquela coisa, né, a mulher falando coisas incríveis, mas uma das perguntas que se fez para ela foi sobre as licenças de uso dos acervos que foram digitalizados. E ela foi muito enfática, né, ao dizer que todo o acervo do Smithsonian digitalizado foi com licença livre, inclusive para uso comercial. E eu achei uma postura incrível e extremamente contemporânea de pensar na internet. Porque, no fundo, gente, é isso. Não adianta colocar restrição, e eu acho que essa situação que a Cris narrou é muito essa realidade. Você, a partir do momento que colocou um documento na internet, você perdeu o controle sobre esse documento, simplesmente, né? Então, você pode criar marca d'água, copyright, enfim, tem algumas estratégias que dificultam, mas que impossibilitam. Se a pessoa quiser, ela vai conseguir extrair esse documento e usá-lo da maneira que ela achar interessante, né? Então, é importante ter em consideração, são questões que colocam, né, para a gente pensar, refletir quais são as políticas que a gente quer ter na nossa instituição sobre isso. E daí eu vou ter que encerrar, porque já são 7 horas, exatamente. Só deixa eu dizer uma coisa que, na verdade, essa preocupação com as informações do uso delas, tanto faz ser físico quanto digital. Porque se o pesquisador não é um pesquisador que... Vamos pensar na documentação física, no exemplo da crise ali, que tinham 200, já tem 2.000 e as pessoas continuam usando. Se o pesquisador não for
Sério, ele vai uma vez lá no museu, no início da documentação, e vai seguir repetindo que tem 200 toda a vida. Então, isso tanto faz, e a gente não tem o controle. Depois que a informação saiu da instituição, seja ela física ou digital, a gente não tem controle do uso disso. Assim como as pessoas podem fazer fotos do acervo e sair utilizando, e aí? Porque eu proibi fazer foto físico, não existe neste mundo, a não ser a chatice de quem trabalha no museu, não existe um motivo. A preservação por luz, por não sei o que, isso é a coisa mais horrorosa que se usa nas instituições. Então, Cris, pensando no que tu disse, eu acho que tanto faz. Depende do pesquisador, só isso. Sim, eu acho que você tem razão, Nóris. No fundo, uma vez a informação no mundo, ela está no mundo, né, para circular. E eu acho que a nossa missão como instituição cultural é prover uma informação de qualidade para o público. Porque daí a pessoa vai ter uma informação boa para usar. Né? Nesse mundo de fake news e de loucuras que a gente vive, você ter repositórios de verdades, digamos, ou pelo menos, né, de verdades mais aceitas cientificamente, é bem importante. Acho que é muito esse o papel das instituições culturais nesse mundo contemporâneo, digital louco. Gente, vamos então encerrar, e daí eu ainda tenho que combinar com o Dalton quando que a gente retoma, mas a ideia é a gente retomar a princípio na primeira semana de fevereiro, o que seria no dia 4 de fevereiro. Mas alguém já me falou que o carnaval é no começo de fevereiro, não sei se é nessa semana ou no outra, porque eu tô por fora de carnaval. Dia 16. Eu tinha conversado com o Dalton da gente fazer mais no final de fevereiro. Mas no final, tudo bem.